A seguir, IIGD Irajá. Então eu quero, irmãos, trazer esse ponto hoje, tá? A forma como se ouve e recebe a palavra de Deus é que vai dar ao Espírito Santo as condições para ele testificar, confirmar, abrir, ou simplesmente fica na letra. Está cheio de gente que tem a Bíblia toda, recita versículo e não recebe nada. Você encontra aquela pessoa há 1, 2, 3, 5, 10 anos, a mesma doença, os mesmos problemas, a mesma forma. Ou seja, não há crescimento espiritual, não há iluminação, não há bênçãos. Por quê? Então, vamos lá em Marcos capítulo 5. Começa no versículo 21, cujo título é... Aqui nós temos 2 títulos, porque são 2 casos, e nós vamos ver apenas um. Hoje, agora, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5. Acima do versículo 21 diz: a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. Aqui começa no versículo 25 o relato dessa mulher. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Nossa atenção deve vir a princípio para o início do versículo 27. Ouvindo falar de Jesus. Ela ouviu, ela deu ouvidos, ela deu atenção. Ela podia ter chegado a um estágio, irmãos, de desgaste, literalmente, um desgaste. E ela podia ter dito: não, já tentei tudo. Não, tem jeito não. Já passei por vários médicos. Talvez, dentro desse raciocínio, talvez ela até dissesse: você conhece o doutor fulano? Oh, famoso. Pois é. Pois foi a ele que eu fui e fiquei X tempo nas mãos dele. Tentou de tudo, não pôde fazer nada. Fiz isso, comprei isso, tomei isso. Não adiantou nada. Conhece o doutor Ciclano? Oh, conheço, famosíssimo. Também não pôde fazer nada. Acabou. Todos foram unânimes em dizer, chegaram ao final da história e disse: olha, tentamos tudo, tentei tudo. Esse é um grande problema, irmãos. Eu quero trazer isso hoje para a igreja. Se o Espírito de Deus continuar confirmando e testificando no meu coração, será o dia todo, claro, com outras passagens bíblicas, somente agora de manhã, que são 2 cultos gravados. Infelizmente, há pessoas que, sendo crianças espirituais, se leem uma mesma passagem bíblica, por algumas vezes enjoam, cansam, infelizmente não entendem nada. Essa é a grande realidade, tá? Irmãos,
a forma como a pessoa ouve. Primeiro, esta mulher, ela não perdeu a esperança. Embora todos os médicos pelos quais ela passou, não puderam fazer nada. Ela não perdeu a esperança. A primeira coisa, quem realmente é de Deus, irmãos, pode não ter compreendido ainda, pode não ter alcançado o nível de fé necessário, mas não poderia perder a esperança. Não poderia se entregar. Quando um cristão se entrega ao problema, porque pessoas, ainda que as mais conhecedoras do assunto, digam que não há jeito, uma coisa é da boca do homem, outra é da boca de Deus. Enquanto o cristão não aprender a fazer essa diferença, o que o homem fala vai pesar no seu coração. Enquanto houverem conceitos enraizados ou palavras, diagnósticos dados por especialistas, sim. Mas enquanto isso estiver dentro do coração, chancelado, está ali, gravado, a pessoa colocou e não tira, tem que mudar o coração, meu irmão. Tem que nascer de novo. Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Como é que Deus vai operar o sobrenatural? Essa é a parte de Deus. Ele atua no sobrenatural, ou seja, ele chega quando ninguém mais pode fazer coisa alguma. Quando ninguém pode fazer mais nada, agora é a hora dele. Mas como é que ele vai fazer se a pessoa mantém os seus conceitos ou aquilo que as pessoas disseram? Jesus está ali diante dela para curar. E ela diz assim, aí você diz assim, presta atenção na palavra, porque Jesus te diz isso e isso. Só não entende. Porque o doutor fulano é um especialista e ele disse aquilo e aquilo. Enquanto esses dois pesos estiverem na balança, essa casa está dividida. A balança em rega, ela leva o produto e o peso. Vamos falar da balança. Enquanto houverem os dois pesos, pode ter certeza absoluta que Deus não vai operar. Por quê? Porque Ele é Deus. Ele é absoluto. Ele é o Senhor. Se aquilo que a pessoa precisa é algo que o homem pode fazer, então não há milagre nenhum. Não há mérito espiritual nenhum. Tudo é natural. Esta mulher é o maior exemplo disso. Se ela havia gasto ou gastado todos os seus haveres, ela investiu tudo que ela pôde. Ela não investiu mais porque não tinha mais nada. Mas ela não perde a esperança. Ela com certeza era uma mulher que cria em Deus, mas nunca tinha tido encontro com Jesus. Até porque, até então, Jesus não havia manifestado sua presença na terra, da forma humana. Agora alguém vai até ela e fala de Jesus para ela. Com certeza ela pede para essa pessoa sentar, diz assim, me explica. Esse é o ponto, irmãos. Eu, quando ministro curso ou orientação o pessoal que vai evangelizar, ou simplesmente uma reunião para dar algumas diretrizes, eu digo, olha, se a pessoa não parar e querer ouvir, você pode entregar o jornal Show da Fé, que ela vai chegar em casa e vai jogar na lata do lixo. Isso se tiver educação para não jogar na rua. Porque até, é claro, nós oramos para que isso não aconteça. Mas a realidade, irmãos, tudo depende da forma. Se você parar para pensar, tá? Os maiores problemas na nossa sociedade,
dentro da casa, na família, começa ali, que se estende para as áreas externas, de vizinhança, de local de trabalho, de relações de amizade, de colégio, de curso, de convivência. Você vai ver que tudo é a forma como a pessoa ouve. Por que pessoas discutem? Porque uma falou uma coisa que a outra não gostou. Por que a outra não gostou? Pela forma como ela recebeu. Se ela não tivesse dado atenção, ela não se aborreceria. Lembra de semana passada? Quem lembra? Alguns nem um terço lembrou. Gente, dá vontade de voltar e dizer: eu estou na Igreja da Graça de Irajá. Estou sendo sincera. Sabe o que eu falei semana passada aqui? A forma como você escuta fará toda a diferença. Por que Saul quis matar o Davi? De ciúme, de raiva e de inveja. Porque ele escutou as mulheres elogiando Saul. As mulheres, todo mundo viu, o Davi venceu o Golias. A partir do momento que o menino, o Davi, derrotou um gigante, ora, ele é o nosso super-herói. Ele é que nos livrou, foi ele quem nos livrou da guerra dos filisteus. Ele livrou Israel. Quem? O Davi. O Davi não ficou com a glória, não. O Davi disse que o Senhor Deus dos céus, o Deus dos céus da terra, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, ele disse: todos saberão que há Deus em Israel. O Deus de Israel disse: eu vou contra. Ele disse para o Golias: eu vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, eu não vou sozinho, eu vou porque Deus está comigo e Ele que me dá vitória. Ele que toma a minha luta, Ele que toma a minha batalha. Então o Davi, ele nunca ficou com o mérito ou com a glória da vitória que ele teve. Coisa que muita gente faz. Há pessoas que estão dentro das igrejas, irmãos, dentro das igrejas, e atribuem algumas coisas aos seus méritos, à sua capacidade, e esquecem que quem criou foi Deus. Se existe um ser humano, foi Deus quem fez. Não precisamos nem falar do uso do raciocínio, disso ou daquilo. A forma como esta mulher prestou atenção quando alguém falou de Jesus para ela, isso é uma coisa que é pouco pregada, eu vou dizer isso para vocês, porque isso é o que faz toda a diferença. Uma mãe repreende uma criança e diz: não quero que você mexa naquele vidro, não mexa ali, daqui a pouco vou tirar, não mexa ali. A criança está olhando na cara da mãe, a mãe virou as costas, ela corre lá e vai mexer. Desobediência, a forma como ouve. A forma como se escuta traz temor. A forma como se escuta traz orgulho. A forma como se escuta traz a fé. Depende. O que se deixa entrar? O que se cria dentro do coração? Deus fez o ser humano de uma forma tão espetacular, irmãos, tão espetacular, que a pessoa pode ser criada num lar, tá? De diversos conceitos, ou com aquele conceito de derrota enraizado, aquele conceito de fracasso. Uma pessoa do meio dessa família recebe Jesus, abre o coração e diz: vou ficar com o que Deus fala, eu vou ficar com o que a Bíblia fala. Acabou. Aquele é o único a quem Deus pode abençoar naquele grupo todo, e vai ser através dele que vai levantar os outros. Por quê? Porque ele sabe ouvir. Ele sabe ouvir. Eu não vou aqui continuar o resto da história desta mulher, porque todos vocês já conhecem. Eu estou falando da forma como se ouve a palavra de Deus, irmãos. Como as pessoas servem a Deus. Pessoas entristecem a Deus, aborrecem a Deus, desprezam a Deus, usam o nome de Jesus de qualquer jeito. O diabo ri, zomba, brinca, encontra as brechas, porteiros na vida dessa pessoa. Depois está dentro das igrejas e diz assim: por que eu não recebo? Por que eu não sou curado? Por que a minha bênção não chega? Então esse é o ponto, irmãos. Esse é o ponto.
Não adianta você ouvir uma pregação, a unção pode estar sendo derramada ali poderosamente, a palavra pode estar sendo super esmiuçada. Se você estiver preocupado com as coisas lá de fora, não estiver realmente ali diante de Jesus, ouvindo com todo o coração, com os seus entendimentos ali dedicados a Jesus, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. A palavra entra, bate e volta, não tem como. Às vezes a gente sai para evangelizar, está conversando com uma pessoa, a palavra está literalmente batendo e voltando. Dia desse eu fui numa loja e a moça estava sentada desolada, assim, um barrigão perto de ganhar o bebê, mas desolada. Aí, como eu gosto de dar sempre uma entradinha para evangelizar, aí eu disse para ela assim: "Pra quando é o bebê?" "Ah, já está nascendo." Falei: "Que alegria, hein, mamãe?" Falei: Falei: "Mamãe, abençoa a sua criança." "É menino ou menina?" "Menina." "Abençoa a sua menina." "Abençoa a sua menina." "Dá graças pela sua menina." "Agradece, Papai do Céu." "Ah, eu agradeço a Deus, sim." Minha vontade de fazer com essa cara de quem chupa limão. Filho tem que ser recebido com alegria e com bênção. Para quê? Para não dar brecha para maldição, para o diabo. Quantas pessoas são infelizes e desgraçadas porque foram rejeitadas e amaldiçoadas, cobertas de maldições. E a pessoa se converte e não ouve a palavra para se libertar. Porque não importa se todo mundo amaldiçoou, não importa se foi rejeitado, importa que ao aceitar a Jesus é uma nova criatura. Se foi Jesus quem comprou com o próprio sangue, então foi amado por Deus. A partir do momento que uma pessoa descobre que é amada por Deus, a maldição acabou. Porque ela não aceita a maldição. Agora eu vou receber minhas bênçãos, porque estão aqui, sou herdeira das bênçãos. O demônio perde as forças. E o que eu fiz? Aí eu comecei. Eu falei: "Mamãe, olha só, quando vem a notícia que a mamãe está grávida, a primeira coisa que ela deve fazer é dar graças a Deus. Mas às vezes a pessoa não sabe. Olha só." Aí ela: "A senhora é evangélica, né?" "Eu estou falando." Falei: "Esquece isso, vamos à palavra. Eu estou te falando de Jesus. Presta atenção." Falei assim: "Esquece isso." Falei: "Olha, presta atenção. A partir do momento que a mulher fica grávida, a primeira providência, tá? É abençoar e dar graças. Se não aconteceu isso, tem que pedir perdão para o Papai do Céu, falar com Deus: Senhor, me perdoa, tá? Eu não sabia, mas agora eu recebo com alegria, abençoa a minha herancinha." Expliquei o que é herança, expliquei. Só que eu vi que ela não estava ali centrada. Aí o marido veio do lado, estava atendendo outra pessoa, e ele esticou assim a cabeça, esticou o ouvido. Eu falei: joguei de um lado e quem está recebendo é o outro. Falei: "Eu estou pregando a reboque, mas eu vou em frente." Aí eu virei e falei em tom mais alto. Falei: "Menina, a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Ou você acha que desgraças acontecem por acaso?" Ele parou. Ele estava fazendo um truco, ele parou. Ele parou e olhou para o meu rosto. Quando eu vi que ele estava olhando, você, né? O pessoal chama isso de rabo de olho. Mas aqui não tem rabo de olho, não. Aqui tem olhar direto. Eu virei o rosto para ele. E ele falou: "É forte." Ele falou: "Nós somos católicos." E eu falei: "Isso não importa. Importa que o senhor abra o coração e creia na Bíblia. Porque a Bíblia é quem diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Então nada acontece por acaso." Aí ela chamou a minha atenção. "E isso é sério," ela disse. Primeiro ele falou, agora ela falou. Falei: "E agora? Para onde eu olho?" Entendeu? Pois é. Quando você diz desgraças não acontecem por acaso, pá, a pessoa para. Ninguém quer sofrer desgraça. Aí eu entrei. Aí sim. Aí é que eu me identifiquei. Eu falei: "Se você quiser, me encontra no YouTube.
e assiste lá. Eu tenho uma série sobre medo. Medo, o inimigo que está dentro. O medo é o inimigo, um dos piores inimigos do homem, que mora dentro do próprio corpo. Então, se esse inimigo está dentro, a porta está aberta para ele e para outros, porque ele já está dentro. Olha, ela terminou com lágrimas nos olhos, me agradecendo, e falou: eu vou prestar atenção nisso. Mas nisso chegaram outras pessoas e a loja começou a encher muito. Falei: não vou aqui. Deixei meu recado. A forma. Então eu quero passar isso para você agora. Reforçar numa parte que aqui, eu insisto, não com muita frequência, óbvio, como disse. A gente tem muitas outras partes que explicam e esmiuçam isso, mas nós temos que entender que a Bíblia Sagrada é Deus falando. Então podem todos terem dito não. Se Jesus chegou e disser sim, vai depender de você. Entre todos os nãos que você recebeu e um sim de Jesus, faz a tua escolha. Faça a tua escolha. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.